Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina Administração da Produção 1, hoje tratando do tema Projeto da Rede de Operações Produtivas. Então, pelo próprio nome aí proposto para a aula, né, a gente vai discutir um pouco sobre conceitos relacionados à estruturação de uma operação produtiva. Lembrando sempre, uma operação de produção tanto de serviços quanto de produtos. Então, como que a gente vai estruturar ela, como que a gente vai montar esse processo produtivo? Para decidir isso, é preciso tomar algumas decisões, né? Com relação à configuração do seu processo produtivo. Então, a gente vai discutir um pouco essas características. Nessa aula, eu fiz um resumo para essa videoaula, o material postado em PDF é um pouco mais extenso, tá? Então, para deixar a aula um pouco mais dinâmica, né, não ficar muito extensa, eu resolvi fazer um resumo, tá? Então, no material que eu postei, fala de configuração de rede, então, se a gente opta por verticalizar a produção ou horizontalizar, o verticalizar seria, então, produzir internamente tudo que a gente precisa, né? Então, por isso, verticalizar, criam várias camadas do nosso negócio, ou horizontalizar. Eu utilizo aqui a terceirização de atividades. Então, eu foco apenas na atividade principal da nossa empresa, e tudo que não diz respeito a essa atividade principal, eu terceirizo, tá? Localização da operação, então, eu levanto alguns pontos importantes na hora de definir o local que a gente vai produzir o nosso produto ou serviço, e a capacidade produtiva. Então, uma série de decisões que a gente tem que tomar a respeito do processo produtivo propriamente dito, tá? Então, falar um pouco de escala de produção, como que a produção se comporta em relação à demanda, tá? Vamos lá. Faço primeiramente aqui uma provocação, né? Eu digo que nenhuma operação produtiva existe isoladamente. O que isso aí quer dizer? A gente sempre vai precisar, em algum momento, de um parceiro de negócios, de um fornecedor de alguma atividade ou serviço interno da nossa empresa mesmo, né? E para ajudar a discutir isso, eu trago aqui uma figura que mostra um pouco a cadeia de suprimentos, né? Então, como que o meu negócio está estruturado dentro dessa cadeia? Então, percebam, tem uma indústria que produz, enfim, um tipo X de produto, vamos pensar assim, ele necessita de fornecedores, de serviços, de matéria-prima, componentes, dependendo do produto, trago isso para a empresa, eu faço o processamento disso, eu agrego valor, produzo algo, e preciso distribuir isso aí para os meus clientes. Aí eu posso utilizar transportadoras para fazer isso. Dependendo do produto, ele passa por mais de um modal de transporte. Varejo, então, tenho lojas vendendo o meu produto para o consumidor. Então, falei aí uma cadeia genérica, né? Então, percebam que existem vários processos de negócio dentro dessa cadeia. Então, a minha empresa faz, como eu trago aqui, né? Ela faz parte de uma empresa maior, de uma rede maior de negócios. Então, para fazer esse projeto, né, da rede de operações produtiva, eu preciso, né, como eu mostrei no início, a primeira decisão que eu preciso tomar, a configuração do negócio. Então, quando eu falei de verticalizar ou horizontalizar o negócio.
Então, a verticalização, né? Como que se dá a verticalização? Eu vou produzir internamente tudo que eu preciso. Se vocês tiveram contato com a história da Ford, por exemplo, né? Lá em 1920, quando o Henry Ford começou a produzir os carros no sistema de produção em massa, né? Então, maior escala. Antes os carros eram produzidos de forma artesanal, aí ele começou a produzir uma quantidade maior de carros, né? Por isso que se chama produção em massa. Então ele aumentou a escala do negócio dele, para quê? Para ter controle total dos custos, ele aumenta daí a escala de produção, dessa forma ele reduz o custo final do produto, né? A gente está produzindo mais, então eu consigo dividir o meu custo fixo do negócio por uma quantidade maior de produtos que eu produzo, então a tendência é que eu consiga reduzir o valor final do meu produto, e isso torna ele mais acessível, né, a, a outras pessoas. Então percebam, né, todos os produtos foram assim, o carro, a televisão antigamente, né, lá atrás, não era um produto acessível para todo mundo. Uma determinada classe social tinha acesso a esse tipo de produto, aí foi se vendendo, né, criando outras linhas, foi aumentando a quantidade de produtos no mercado, criou assim uma maior demanda do negócio. Com isso, teve que se aumentar a escala de produção e o preço do produto caiu, né? Mais pessoas ficam, em outras palavras, mais pessoas têm acesso ao seu produto, demandam o seu produto, então você consegue reduzir o valor desse produto. Esse era basicamente como ele trabalhava, né? E a horizontalização, que é um formato mais atual de se fazer negócio em função da globalização. Então, você terceiriza atividades que não dizem respeito ao seu negócio propriamente dito. Então, quando você começa a contratar prestadores de serviço para transportar o seu produto, você não precisa mais ter o caminhão para transportar ele, você não precisa mais fabricar determinados componentes, não é a sua especialidade, então você começa a comprar de outras empresas, às vezes empresas internacionais, fornecedores na China, por exemplo, né? Pensar em indústria automobilística, de tecnologia, as empresas não produzem internamente todos os componentes, eles terceirizam. Então, as empresas automotivas hoje são chamadas de montadoras, né? Elas recebem peças de vários fornecedores. Na sua fábrica, elas montam os carros e revendem, né? Então, é uma montadora. Então, quando a empresa opta por atuar no conceito de verticalização de negócios, né? Então, ela produz internamente tudo. A vantagem, ela tem independência de terceiros, então ela não depende de fornecedores, ela produz internamente tudo, então ela tem um maior controle da qualidade, do custo do produto, não paga lucro ao fornecedor, né? Então é uma vantagem. Obviamente que o fornecedor, para fazer o negócio, ele vai ter que colocar a margem dele, né? Para justificar, né? Para viabilizar o negócio. Então você não tem que pagar isso quando você produz internamente. Desvantagem, você tem um investimento maior na estrutura, isso é óbvio, você vai ter que fazer tudo internamente, tudo vai depender, né, do seu esforço, e isso envolve custos, né? E a perda do foco no negócio. Então, você já não olha mais para a produção de determinado produto, você tem que gerenciar uma operação muito maior, né? Muito maior. Então, quando você terceiriza essas operações, você consegue ter um foco maior no seu negócio. Então, o Habib's, eu trago o exemplo do Habib's, né? Uma empresa que produz, né? Atua no segmento alimentício, então produz lanches, pizzas, esfirras, são conhecidos pelas esfirras, né? Quibes,
suco, vende refrigerante, tem sobremesas, enfim, tem uma série de produtos. É a terceira maior empresa no segmento de fast food, é nacional, né? Então, a primeira é o McDonald's, a segunda é o Burger King, a terceira é o Habib's. Então, eu trago aqui alguns mandamentos do Habib's, né? Então, apenas a título de curiosidade, mas mostra aqui o viés da verticalização. Então, depois vocês dão uma olhada lá. Como eu falei, esse material é mais extenso do que eu postei em PDF, né? Então, o presidente do grupo, que é o dono, ele tem aversão à terceirização, né? Ele gosta de ter o controle do total do negócio. Por quê? Porque ele tem que reduzir, ele briga por preço, né? Uma das propagandas dele é o baixo custo do negócio, né? Da esfirra, do salgado, do quibe que eles vendem, enfim, dos vários produtos que eles vendem. Então ele diz aqui, eu trago uma frase interessante no final. Se ele comprasse os produtos da Sadia, por exemplo, ele não teria o mesmo preço final. Por quê? Porque é um produto mais caro. Internamente ele consegue reduzir esse custo. Inclusive, no caso do Habib's, as empresas internas, eu trago aqui todas as empresas do grupo, tá? Percebo que tem empresas de laticínios, de sorvete, massa, agência de propaganda, enfim, tudo que diz respeito ao negócio é feito internamente. Mas percebam que as empresas deles têm uma determinada capacidade de produção. Então, elas atendem, primeiramente, o Habib's. A capacidade ociosa, por exemplo, elas conseguem, a empresa de laticínios ali, leite, iogurte, queijo, vamos pegar queijo. Ela consegue produzir 50 toneladas de queijo por mês. Estou chutando aqui. Mas o Habib's precisa de 30 toneladas apenas. Logo, tem 20 ali que, se ela atender somente o Habib's, 20 toneladas ali de capacidade de produção vão ficar ociosos. O que elas fazem? Elas vendem essa capacidade ociosa para o mercado. Então, uma forma de gerar receita também. E a horizontalização é quando você compra de terceiros o máximo possível. Então, primeiro efeito, menor investimento em ativos. Você não vai precisar ter uma série de fábricas, uma frota de caminhão, escritórios, enfim, você vai focar na produção ali, no caso do Habib's, do montar os lanches, a esfirra, enfim, comercializar suco de empresas terceiras, por exemplo, comprar da Coca-Cola, ela tem uma linha de sucos, mas não, o Habib's ele produz internamente. Foco no negócio principal. Então, o seu foco é montar lanche ali, não é fabricar queijo, fabricar iogurte, ter agência de publicidade que o Habib's tem, enfim. O teu negócio é montar o lanche, montar o salgado ali e vender. Você tem vários pontos, né? O teu negócio é gerir ali os pontos de venda, dar vazão a esses produtos. Desvantagem: deixa de oferir lucro do fornecedor. Então, você vai ter que pagar, né? Você vai comprar de terceiro, você vai ter que pagar a margem de lucro do seu fornecedor. E outro ponto, você vai depender de terceiro. Se ele falhar numa entrega, por exemplo, você fica sem produto. Se ele não entregar o produto de qualidade, você vai agregar um produto com uma qualidade inferior no seu produto. O conceito de terceirização ele prevê que você deve realizar serviços com organização própria, autonomia técnica e jurídica cumprindo o objeto de contrato. Então, assim, quando você contrata uma empresa terceira, ela vai ter que cumprir o que está estabelecido ali, em termos de qualidade, de abastecimento na sua linha de produção. É uma forma de trabalhar relativamente nova, né? Ela surgiu
junto com a globalização. Então, trabalha-se agora em redes de negócios, né? Você tem empresas especializadas em serviços de limpeza, você não precisa mais ter uma equipe de limpeza na sua empresa, você pode contratar uma empresa especializada nisso. Os caras vão ter uniforme, os equipamentos adequados, os produtos adequados, eles vão fazer a gestão da escala de trabalho, dos horários de atendimento. Você não precisa ter uma área contábil na sua empresa, existem empresas especializadas em contabilidade. Você não precisa mais fazer gestão de frota de caminhões, existem transportadoras para isso. Você não precisa mais comprar empilhadeira, existem empresas que alugam essas empilhadeiras. Você não precisa mais contratar determinados profissionais de produção, existem empresas especializadas nisso. E assim vai para uma série de áreas. Você não precisa mais ter um departamento de comunicação, você pode contratar uma agência de publicidade para isso. E essa agência não precisa estar em Rio Branco, por exemplo. Você pode contratar uma agência de Porto Alegre, você pode contratar uma agência de Manaus, você pode contratar uma agência de Fortaleza. Você pode contratar, se quiser, uma agência da China, de Portugal, de Londres. Ele não precisa mais estar ali hoje, ainda mais com a questão da internet, né? Então, você pode ter prestadores de serviço ao redor do mundo. Então, esses são os principais conceitos que eu queria discutir com vocês aí em relação à gestão de operações de produção, que a produção ela não se restringe apenas ao processo de produção propriamente dito, a fabricação de algo. Ela é muito maior, ela envolve fornecedores de matéria-prima, de serviços. Hoje se tem uma relação mais próxima ali com o consumidor final, então logo a produção também tem uma relação ali com o marketing, precisa entender a demanda do cliente, adequar isso dentro do seu processo produtivo. Então, são os pontos que eu achei, aí pensando que a gente está nessa construção aí do conhecimento a respeito da administração da produção, né? Do processo de gestão do processo produtivo. Então, eu achei legal trazer essa discussão aí da verticalização, da horizontalização e falar um pouco do processo de produção dentro do contexto global, tá? Bem, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Desejo uma boa semana a todos, bons estudos e até a próxima aula. Um abraço.